Eu também vi que a porta não se abriu. Doeu, mas Aleluia. Glória ao nome de Jesus para você. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos proceder com a oração para darmos início ao trabalho do Senhor. Seu meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, queremos te louvar e te agradecer por tudo, pela tua bênção, pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nos ajude. Guarda-nos a proteção do teu sangue, abençoa o teu trabalho nesta noite, é o nome de Jesus, amém. Pode tomar assento. Glória a Deus. Vamos continuar orando pela missionária, a nossa irmã Cleide, que está um pouco ausente de nós, por conta da sua mãe, que está enferma, e a gente vai estar orando e Deus vai fazendo a obra na vida da nossa irmã Cleide e alguns irmãos que não puderam vir por algum motivo justo, mas nós estamos aqui, queridos. Também por aqueles irmãos que estão enfermos em casa e não podem vir ao trabalho do Senhor porque estão enfermos. Mas Jesus vai salvar a vida vai curar de enfermidade, vai libertar, e em breve eles vão estar conosco aqui, louvando e bendizendo o nome do nosso querido e amado Deus. Queridos, vamos louvar a Deus com o hino número 184. 184. Sexta-feira, a gente convoca os irmãos para sairmos daqui à tarde, lá para o sítio. A gente vai de pé por aqui devagarzinho, bolando devagarzinho. E meu eterno Salvador, cantarei em favor, dando glória e louvor a Jesus, pois das trevas me chamou, e seu rosto me passou, pois a morte me salvou, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, que precioso é o nome de Jesus, com seu sangue me limpou, e seu rosto me passou, oh que graça me mandou, meu Jesus, oh que triste condição, abrigue o coração, me salvou da perdição, meu Jesus, do pecado perdão, da ruína salvação, por tristeza calai não, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, que precioso é o nome de Jesus, com seu sangue me limpou, e seu rosto me passou, oh que graça me mandou, meu Jesus, pelo mundo apagar, solitário sem parar, minha dor me faz voltar de Jesus, todo pranto a sofrer, ao passado sem prazer, já começo a receber de Jesus, meu Jesus, meu Jesus, que precioso é o nome de Jesus, com seu sangue me limpou, e seu rosto me passou, oh que graça me mandou, meu Jesus.
Aleluia, glória ao nome de Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus, querido, com mais um hino. É o de número 146. O 147, querido. 147. Glória ao nome de Jesus.
148. Aleluia, glória a Deus. Glória ao nome de Jesus para todos sempre. De Jesus Cristo para todos sempre. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Vamos continuar, querido, louvando o nome do nosso querido e amado Deus. Vamos louvar a Deus com 515. Acabando louvando a Deus com esse hino. Peregrino por
Queridos, nós vamos desde já ficar de pé para procedermos com uma oração pelos nossos irmãos que estão enfermos. A gente tem percebido que alguns irmãos não têm estado conosco, porque ou estão enfermos, ou tem alguém da família que está enfermo. Nossa irmã Cleide não pôde estar conosco domingo nem hoje, porque a sua mãe está enferma e está na casa dela. Isso não é no hospital. Está na casa dela, onde nós temos lá, mas não deu tempo. O nosso irmão José Luiz, eu não sei como ele está, mas a mãe dele também está muito doente. Ele está cuidando dela. Também no diácono, nosso irmão Gibson, que queria muito estar conosco hoje aqui, mas a sua mãe está muito enferma e, como ele tem conversado comigo, os seus irmãos saem de casa e deixam ela sozinha, e ele é quem tem cuidado dela. E a gente temos que entender isso e clamar a Deus. Os nossos irmãos lá do sítio, nosso irmão Paulo, ele também queria estar conosco hoje aqui, mas ontem nós nem fomos para lá para o culto, porque a sua irmã está na UTI, e ontem ele foi visitar. Eu não sei como está nas condições, mas a gente vamos estar orando, querido, e Deus, ele vai dar força. Vamos estar apresentando também o nosso irmão Duval. Ele não é novo crente, mas é novo da nossa igreja, mas não está aqui hoje porque ele não pode sair de casa por conta da questão judicial. Ele tem que estar dentro de casa. A sua irmã, ela aceitou o evangelho, quer vir para a igreja, mas a gente também não estamos com condições de ir buscar. Mas a gente estamos orando e Deus, ele vai abrir as portas e nós vamos ir em busca dos nossos irmãos. E nós vamos fazer uma oração por esses irmãos que estão enfermos e muitos outros, né? A nossa irmã no bairro, chegou daquela que foi apresentada, era o cara de bolso. Tomás estou resolvendo um problema, né? E aí estou resolvendo um problema e a gente vai orar para que tudo esteja dentro da vontade de Deus e eles estejam libertos a estar conosco. Irmãos, essa igreja, a Assembleia de Deus Maranata, ela tem impactado tão grande nessa cidade que uma pessoa que aceita o Evangelho aqui ou vem para a nossa igreja, ele é logo bombardeado a não vir, a deixar de vir, mas a gente louva a Deus porque sabe que isso é o trabalhar de Deus. E está conosco o nosso evangelista, é o nosso irmão Reis, que é presidente, vice-presidente desta igreja. Hoje ele nos fez essa surpresa, que de acordo com o que eu pensava estava trabalhando, mas Deus deu a ele o privilégio e a nós, né, de ter nessa noite. Ele vai fazer esta oração. Amém, meus irmãos, primeiramente para a paz do Senhor. Eu tenho nos alimentado com o nosso pastor. Vamos orar em nome de Jesus. Quem precisa de oração, assim oramos, soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai do céu, Senhor, neste momento, diante da tua santa e gloriosa presença, queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor estenda a sua mão sobre cada um de nós, continua operando no meio da tua igreja, Senhor, atento, ó Pai querido, para cada pedido de oração que foi citado neste lugar, continua visitando, Senhor, teu povo, tem misericórdia daqueles que queriam, ó Deus, estar aqui, mas não podem, devido à enfermidade, devido à doença, Senhor, por motivo justo. Ó Pai querido, alcança nesta noite, ó Pai, pelo teu poder, faz um milagre que vem da tua parte, Senhor. A tua igreja
está clamando nesta noite, ó Pai querido, faz a tua vontade. Estende, Senhor, a tua mão sobre o ministério da tua casa, Senhor. Nosso pastor presidente, pastor Manassés, também a missionária Cristiane, Senhor, todo o povo de mulheres, de obreiro desta casa, Senhor, missionária Deusa, continua abençoando o presbítero Cosmo, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada órgão, Senhor, que te louva. Oh, Deus querido, estamos aqui para te adorar. Não te adore em nós, ó Pai. Permanece aqui, Senhor, fazendo o teu querer, a tua vontade. Habita no vosso meio, o Senhor tem liberdade. Seja bem-vindo, Espírito Santo, no vosso meio nesta noite. A casa é tua, Pai. Traz a revelação da tua palavra, da revelação, Senhor, do teu Espírito Santo. Renova no vosso meio, batiza com teu Espírito Santo. Venha salvar almas, Senhor, neste lugar. Levanta homens e mulheres, Senhor, para pregar a tua palavra. Derrama autoridade, derrama unção, derrama, Senhor, ousadia no teu divino Espírito Santo para fazer a tua obra neste lugar. Oh, Pai querido, que esta igreja seja reconhecida, Senhor, pelo poder do teu nome, que é proclamado sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, glória ao nome de Jesus Cristo. Bom, nós vamos ouvir as nossas irmãs, elas vão louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, no Maria, na saída, eu acho que ela esqueceu ou perdeu alguma coisa, mas ela foi em busca, daqui a pouco ela está chegando. Mas a gente vai ouvir as nossas irmãs assim mesmo louvar a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. As nossas irmãs. Glória a Deus. Glória. Glória a Glória a Jesus. Comissão Mulheres Ebenezer, salve a igreja, com a paz do Senhor. Amém. Aos teus pés
Cristo. Vamos continuar, querido, buscando a Deus. Hoje é o nosso culto de ensinamento, não de tudo. É o nosso culto de ensinamento da palavra de Deus e a gente está feliz, né? Semana passada foi muito bom, né? Quem veio a semana passada saiu daqui jubilando de alegria. Está conosco, irmão, ali, irmã Selma, está de cá, por favor, para essa serva de Deus. A gente está apresentando ela só para o evangelista, o nosso irmão Gleison, que nem sempre está conosco. Posso sentar, irmã Selma? Você é mais nova membro da Assembleia de Deus Maranata, na Santa Ceia. Hoje era para nós estarmos fazendo o trabalho de aclamação, por conta a gente combinamos que toda última terça-feira será o nosso culto administrativo, para na Santa Ceia a gente não estar fazendo trabalhos administrativos. Então assim, a gente vamos toda a última terça-feira do mês, a gente vai fazer o culto administrativo, e toda a primeira quinta-feira do mês será a nossa Santa Ceia. Ou seja, quinta-feira agora é a nossa Santa Ceia. A gente fez a mudança, porque como nós vamos ter Santa Ceia lá na congregação dos Quincas, que será na segunda do mês, então a gente teremos aqui na primeira semana. Então a gente fica como a primeira semana, e lá na congregação dos Quincas fica como a segunda-feira do mês. Amém? E nós vamos rapidinho fazer já esse trabalho administrativo. Hoje a gente não teremos prestação de conta, por conta a gente combinamos a semana passada, não foi essas mudanças. Aliás, na Santa Ceia, na quinta-feira passada, nós combinamos isso. Então, mas no próximo mês nós teremos prestações de conta. Mas eu quero adiantar para os irmãos que nós já pagamos o aluguel deste mês. Já pagamos o aluguel. Esse caixa aqui estava com problema. Nós compramos corneta para ele estar aqui bom, para a glória de Deus, para a gente poder fazer os nossos cultos. Agora em todos os lugares a gente temos agora um caixa que é bom, está preparado para essa esquadra, e a gente vamos a partir de quarta-feira já estar andando com eles. Vamos lá para o alto da Bela Vista, estaremos ali louvando a Deus. Já temos ali um lugar para adorarmos ao nome do nosso querido e amado Deus. Então já pagamos um aluguel, pagamos uma parcela do que compramos ao pastor Antônio Ramos Santiago. O irmão sabe, nós compramos 2 caixas, compramos 40 cadeiras para aqui. Levamos 10 para o sítio, todo dia aqui umas 40 cadeiras. Depois a gente vai ver direitinho 30 cadeiras. Compramos esses 2 sons, compramos 30 cadeiras, compramos um microfone, um bebedouro, um carro de mão, compramos um ventilador, um jarro com flores. A compra que nós fizemos a ele, que ele tem um púlpito que está lá na congregação dos Quincas, e essas compras fechou em R$ 3.500 foi pagando. Então já pagamos a primeira parcela, e ontem, hoje, efetuamos a segunda parcela do que nós fizemos. Assim, como você não sabe, a gente temos cumprido com os nossos compromissos. Amanhã estaremos fazendo o pagamento da energia
aqui no nosso tempo, para a glória de Deus. Então a gente estamos avançando. Os irmãos contribuam com alegria, porque Deus ele tem abençoado. Tem sido difícil, não tem sido fácil, porque nós não temos muitos membros, mas assim, nós temos um grupo de irmãos, um pequeno grupo, que a gente chama dos apóstolos de Cristo, e eles têm dado a sua contribuição, e nós temos temos ajudado muito a pagar as nossas dívidas. E a gente vamos aproveitar e já vamos convidar a nossa irmã Selma. Vamos convidar a nossa irmã Selma para vir aqui à frente e a gente vamos já fazer esta aqui na frente, irmã Selma. Pode estar olhando para lá, não olhem para lá mesmo. Está aqui, irmãos, a nossa irmã Selma, que a convite da nossa irmã Neuza tem estado conosco aqui. Esse é o papel, irmãos, da igreja, fazer discípulos, viu? Então, a irmã Neuza veio, mas já trouxe também a nossa irmã Selma para estar conosco nesta noite. E irmã Neuza, vem para cá. Aqui é a ovelha sua. A senhora fica pertinho dela aqui. Está aqui, irmãos, irmã Neuza trouxe a nossa irmã Selma. A igreja que receber a nossa irmã Selma como novo membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Maranata, levante a mão direita e diga sim. Sim. Pronto, a partir de hoje, a nossa irmã Selma é membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Maranata. Depois a missionária coordenadora de campo cristiano vai pegar todos os dados dela para nós já colocarmos na comissão, tudo direitinho, né? Assim. Então, irmãos, que Deus do céu abençoe a todos, e a nossa irmã Selma pode sentar, novo membro da Assembleia de Deus Maranata, um momento com Deus. Isso aí, irmãos, a obra de Deus crescendo. Eu estava conversando com o irmão Gleison, nós perdemos 2, mas vieram 7. Por a glória de Deus, alguns não pôde estar aqui, conforme eu falei, por algum motivo, mas Deus ele sabe de todas as coisas. Amém? Então, irmãos, nós vamos aproveitar já e contribuir com dízimos e ofertas para a casa do Senhor, porque daqui a pouquinho a gente vamos já ouvir a mensagem, né? Hoje eu vou deixar a doutrina com o evangelista, o nosso irmão Gleison. Nem sempre ele pode estar conosco aqui. Então, quando ele chega, a gente temos que aproveitar. O pastor Washington, de saudosa memória, ele ensinava na igreja que quando chega um ouro, a gente pega a pratinha da gente e guarda. Não é assim? Eu aprendi isso e levo isso para a minha vida. As coisas boas, a gente tem que aprender. Os irmãos viram que o irmão Rickson, ele disse que eu ensinei uma coisa na igreja que ele aprendeu até hoje, e ele nunca abriu mão, que é a oração de reserva. Isso eu aprendi com o presbítero também de saudosa memória, irmão Luiz Gonzaga. Ele dizia: olha, meu filho, faça uma oração e deixe de reserva. Diz: olha, Deus, essa oração aqui, ela vai servir para aquele momento que eu não puder orar. Quando eu não puder orar, a oração vai estar prontinha ali, já guardadinha, e o Senhor usa a oração de reserva. Eu aprendi isso e tenho ensinado isso à igreja do Senhor. Faça uma oraçãozinha de reserva. Glória a Deus. Essa oração aqui é para aquele dia que eu não puder orar. Quando não tiver tempo de orar, então a oraçãozinha já está pronta aí, é só o Senhor usar. E a gente leva isso, irmãos, para a vida da gente. E o pastor ensinava isso. E quando chegou o ouro, a gente pega a pratinha da gente e guarda para utilizar o ouro que chegou. Amém? Então a gente vamos contribuir com o livro de oferta. Nessa oração, irmãos, nós vamos apresentar os nossos apóstolos, aqueles irmãos que têm contribuído para a obra de Deus. Eu tenho dito sempre aos irmãos que tem um grupo de irmãos que tem abençoado esta obra. E a gente vai estar orando por esses irmãos. Eu quero convidar o presbítero, o nosso irmão Cosmo, para estar orando e clamando
ao nome do Senhor Jesus Cristo, intercedendo pelos irmãos que vão contribuir e apresentando também os nossos apóstolos. Glória a Deus, por uma oração de Jesus. Cada vez que ela começou as cabeças, que ora pelo Deus, nós faz para o Senhor Jesus. E assim nós oramos em nome de Jesus. Quero dizer, primeiramente, que amo o Senhor Jesus, estou com Ele. E assim nós oramos. Nosso Pai está no céu, Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui, meu Pai, para te louvar, para te agradecer. Eu te peço a bênção do teu filho que vai dizimar, que vai também ofertar, Pai querido, aquele que puder, Pai querido. Deus abençoe, Pai querido. Também aquele que puder, se pode emprego, abre porta, não tem porta. Também abençoa aqui, meu Pai, as pessoas, meu Pai, que tem, meu Pai, para a tua casa, Pai querido. Pai, eu estou me entregando na tua mão, eu sou que pode, eu sei que falo que eu não posso fazer, é o Senhor que é o dono de tudo. É o Senhor que é a estrela que brilha neste lugar, nesta noite. Pai, que está tudo inteiro na tua mão, eu sou grande, aqui dentro tudo, amém, Jesus. Nossa irmã Maria está com essa oportunidade para louvar nesta noite, em nome de Jesus. Glória. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória, uma paz do Senhor, amém? Amém. E dois versículos aqui que se encontra em Jeremias, capítulo 1, dois versículos que se encontram no 8 e no 19, diz assim: não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Glória a E Deus. 19, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Eu creio, Jesus. De ver que nesses dois versículos, o final deles, tudo é de livramento, é para te livrar. Aleluia, glória a Deus. Isso. Santo A gente vê aí Jeremias, escolhido do Senhor, né? A qual o chamado não é fácil, não. Não é fácil o chamado, é terrível. É terrível. A gente sofre demais no olhar humano. Mas quando Deus escolhe, é muito preço a pagar. É muito preço a prisão, é bolso. E a gente vê aqui que Jeremias sofreu demais, né? Foi aprisionado e foi jogado dentro de uma cisterna que só tinha lama. Aonde quando levantaram ele ali daquele sofrimento, eu imagino assim que Jeremias saiu todo coberto de lama, como se cobre um bolo de aniversário, né? Todo escurinho, melado de lama. Por quê? O chamado de Deus não é fácil. Mas ele tinha que estar de pé, disposto para abrir a boca, e o Senhor disse: abre a tua boca que eu falarei. Então ele era uma pessoa que não sabia falar, ele não sabia se expressar. Mas Jesus disse: Jeremias, abre a tua boca e eu encherei de palavras. Então Jeremias acreditou nesse chamado, mesmo diante da sua incapacidade. Jeremias acreditou, mesmo que ele fosse à prisão, que ele fosse jogado no poço de lama, mas ele acreditou porque sabia que ali estava o Senhor. E a promessa de tudo isso para Jeremias, não tem medo diante dos homens, foi que pelejarão contra ti, mas não prevalecerá contra ti. Porque o quê?
Senhor para te livrar. Ali houve o livramento de Deus na vida de Jeremias, em todos os aspectos. Entre uma coisa e outra, tinha o livramento do Senhor na vida de Jeremias. E glória a Deus, e eu deixo essa palavra nesta noite para a igreja, que assim, o chamado de Deus não é fácil, mas vamos levantar a nossa cabeça, porque é difícil, viu? Mas temos que estar de pé, em nome de Jesus Cristo, amém?
Amém, irmãos? Nós vamos já ouvir a palavra de Deus nessa noite com o evangelista, nosso irmão Cristo. Ele vai fazer a leitura e vai trazer aquilo que Deus já colocou no coração dele para nós nesta noite. Amém, meus irmãos? Como tem orientado nosso pastor, de Deus, peço aos irmãos que abram sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 18, e o versículo de número 17 por diante. Gênesis, capítulo 18, versículo de número 17 por diante. Diz assim a palavra de Deus, para nós ganharmos tempo. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação, uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. Caso contrário, eu saberei. Então viraram aqueles homens o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Amém, meus irmãos? Poder sentar em nome de Jesus? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Como tem orientado o pastor, para que Deus continue nos ajudando. O ministério, né, irmãos? Não é fácil. Como tem falado nossa irmã, Pai, o Senhor tem nos ajudado em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, maravilhoso Deus, Pai querido, Pai que estás no céu, Senhor, neste momento te agradecemos por tudo, Pai querido, que o Senhor tem feito até este término do trabalho. Continua, Senhor, nos ajudando. Obrigado por esta primeira parte. Também abençoa, Senhor, o momento da Tua palavra. Nos ajuda, abre nossos ouvidos para ouvir, Senhor, a Tua palavra. Permanece conosco, em nome de Jesus. Amém. Poder citar, irmãos? Em nome de Jesus, desde já, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta noite com os irmãos, para junto nós adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade, sabendo que o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, né, irmãos? Que a sua verdade ela estende de geração em geração. Eu estava trabalhando, né, estava conversando com o nosso pastor por ligação, era 7 horas, 7h30, eu cheguei em casa às 7 horas, era 6h30, eu cheguei em casa às 7 horas e tomei um banho rápido e resolvi chegar aqui fazendo uma surpresa em nome de Jesus, né? Eu vim para aprender com ele, mas eu sei que ele gosta de, né, irmão, me pegar também de surpresa. Ele gosta de deixar ele partir no bolo, né, irmãos, que é pesado e difícil, é um compromisso muito grande, porque o nosso pastor ele tem um conhecimento muito grande da palavra de Deus, né, irmãos? Nós precisamos aprender assim como o nosso pastor. Mas eu louvo a Deus pela vida dele, pela oportunidade que ele tem nos dado. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão, o presbítero Gordon. Eu gosto muito desse homem. E a partir do dia 1º, irmãos, vou estar voltando para o meu horário trabalhando de 7 às 13h20 da tarde. E eu quero acreditar que sábado, em nome de Jesus, eu vou lá na casa do presbítero Gordon, para a gente dar lugar lá, em nome de Jesus, viu, presbítero? Naquele lugar. O senhor escapou na semana passada, viu? Eu quase que chegava.
O meu sogro, ele pediu para ir lá em Picaú buscar a moto dele para trabalhar. E ele disse assim: eu só quero a moto para o senhor comprar uma para você. Nem todo mundo faz isso, né, irmão? Eu estou aí trabalhando com a moto, então não vai ser difícil chegar aqui agora, não, viu, irmão? Está mais fácil de chegar aqui em nome de Jesus. Eu me sinto muito bem aqui, irmãos, e confesso aos irmãos que eu estou aqui debaixo de uma palavra, viu, irmão? Cheguei na igreja e Deus usou uma irmã para mim poderosamente. Faz 2 meses. Deus usou essa irmã para mim, estava no culto da igreja, lá em Tamandaré. E a gente vem, irmão, pedindo a Deus, buscando a confirmação de Deus. E Deus falou fortemente no coração daquela mulher, ela entregou um recado de Deus para mim. E ela disse a mim, viu, irmão, Deus, através da boca dela, eu estou te levando de volta lá para aquela igreja onde eu te separei. Aleluia! Eu cheguei na Tamandaré, Deus vinha falando comigo, eu até contei para os irmãos aqui. E quando eu chego aqui, irmãos, eu sinto o renovo da parte de Deus. Eu dobrei meu joelho nessa igreja aí, quase que eu não conseguia levantar, irmão, quando eu cheguei, viu? Uma presença extraordinária, tomando conta do meu coração e Deus tratando dentro de mim. Deus é fiel, viu, irmão? Deus é fiel, em nome de Jesus. Vamos deixar Deus fazer a obra. Deus tem seus planos, Deus tem os seus projetos, em nome de Jesus. Amém? Vamos falar da palavra de Deus. Vou tentar, irmãos, falar bem devagar, em nome de Jesus, para que nós venhamos a compreender mais a palavra de Deus. Não tenho a capacidade de estar trazendo assim uma doutrina, uma parte de ensinamento mesmo, como o nosso pastor Manassés, né, irmão? Eu bem ver, ele tem mais aquele jogo de cintura, aquela calma de. Eu acho bonito isso, eu fico até com medo de falar na frente dele, eu fico nervoso. Tá bem? Queridos irmãos, o texto que nós temos, que está falando sobre um homem por nome de Abraão. Eu creio que os irmãos já ouviram muitas e muitas vezes falar a respeito desse homem, né, irmãos, conhecido como nosso pai na fé, patriarca Abraão. Eu acho interessante, irmãos, na poderosa palavra de Deus, que Abraão, ele teve um chamado, como a nossa irmã estava falando sobre o chamado de Jeremias. Abraão também teve um chamado divino. Deus chamou Abraão. A Bíblia nos fala que estando ele ainda na Mesopotâmia, né, irmãos, conforme Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7 de Atos dos Textos, estava pregando sobre isso, no sinédrio, antes de ser apedrejado. E Deus chamou Abraão, ele teve um chamado divino. Ele ainda estava na Mesopotâmia. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Abraão saiu de dos caldeus e foi peregrinar, irmãos, até Canaã, e vieram até Arã e ali habitaram. E a Bíblia nos diz que em Arã, seu pai Terá, ele morre. Terá ainda viveu 205 anos. E Deus apareceu no capítulo 12 de Gênesis a Abraão em Siquém e confirmou o seu chamado, a sua promessa na vida de Abraão. A Bíblia diz, irmãos, que houve fome naquela época. Capítulo 12 e o versículo de número 10 de Gênesis, a Bíblia diz que, havendo fome, Abraão desceu ao Egito para peregrinar. E quando a fome ela era grande, muito grande, a Bíblia diz, e Abraão, Deus, ele peregrinou ali no Egito. E no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 1 por diante, a Bíblia diz que Abraão saiu do Egito muito rico em gado, em ouro e também em prata. A Bíblia diz que quando Abraão regressa, Ló
o seu sobrinho também está com ele, ele também tem gado, ele também tem rebanho, mas no versículo, irmãos, de número 6, a Bíblia diz que a terra não tinha capacidade para poder eles habitar junto, para todo animal. A terra não tinha capacidade. Por esse motivo, a Bíblia diz, no versículo de número 7, que estava havendo contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então a Bíblia diz que Abraão, ele chama a Ló e diz: olha, para que não haja contenda entre nós, vamos fazer uma escolha. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Por que é que Abraão dá o direito de escolha a Ló? Porque Abraão, irmãos, ele sabia que a bênção de Deus não depende, irmãos, do lugar. A bênção de Deus estava sobre Abraão. A bênção de Deus na nossa vida, ela não depende do prefeito da cidade. A bênção de Deus sobre a nossa vida, ela não depende, irmãos, do irmão ou da irmã, não. A bênção de Deus, ela já está sobre a nossa vida. A bênção de Deus estava sobre a vida de Abraão. Gênesis capítulo 13, versículo 12. A Bíblia diz que Abraão, irmãos, ele habitou na terra de Canaã. Gênesis capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz que o Senhor disse a Abraão: essa é a terra que eu disse, é a terra que Deus disse que daria a seus descendentes. Agora, por que a terra de Canaã? Por que é que Deus ele promete Canaã? Porque se você ler Gênesis capítulo 9, versículo 20, ao versículo de número 26, a Bíblia diz, irmãos, que um dos filhos de Noé, Cã, ele é, irmãos, amaldiçoado pelo pai, porque Cã viu a nudez de seu pai e fez saber a seus irmãos a vergonha do pai. E a Bíblia diz, irmãos, que sem Jafé pegaram, irmãos, a capa, cobriram seu pai, viraram o rosto para não ver a nudez do seu pai, Noé. E a Bíblia diz que quando Noé despertou do seu filho, o seu filho fez saber o que o seu filho menor, Cã, ele fez. Quando Noé, irmãos, ele é avisado, irmãos, a respeito da notícia, Gênesis capítulo 9, versículo 25, a Bíblia diz que Noé disse: maldito seja Canaã. Então a maldição caiu sobre Canaã, o terceiro filho de Cã. Veja que coisa extraordinária. Então Canaã, irmãos, a terra se tornou primeiro uma terra maldita. Canaã, irmãos, era infrutífera, não havia produtividade. Mas como uma terra que não tem produtividade, como é que uma terra que é amaldiçoada passa a manar leite e mel? Como? Como é isso aqui? Como é que Deus promete, irmãos, uma terra que é amaldiçoada, que não tem produtividade? Como? E Deus ainda diz que vai manar leite e mel. Como é que é isso? Vejamos que coisa séria. A terra mana leite e mel. Você lembra de Gênesis? Veja o versículo 14. A Bíblia diz, irmãos, que quando Abraão se encontrou com Melquisedeque, no capítulo 14, Melquisedeque, rei de Salém, em hebraico chamado rei de justiça. Salém é a antiga cidade de Jerusalém, também conhecida como cidade de paz, Salém de Canaã. A Bíblia diz que Abraão deu seu dízimo. E a Bíblia diz, irmãos, que Melquisedeque abençoou Abraão. Veja o que Deus disse, Gênesis capítulo 12. Sabe o que foi que Deus disse a Abraão? Deus disse assim: vou abençoar
abençoar aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as nações. Então, Abraão é abençoado porque Melquisedeque o abençoou. E Deus disse assim: olha, aquele que abençoar você, eu também vou abençoar a ele. Mas também aquele que lhe amaldiçoar, eu também vou amaldiçoar ele. Então, Abraão é abençoado. Aonde ele chegar, a bênção está com ele. Aleluia. Sabe por que Canaã foi abençoada? Porque a bênção de Deus estava sobre a vida de Abraão. Aleluia. E aonde, irmãos, alguém que tem a bênção de Deus na vida, aonde ele chega, ainda que a terra seja infrutífera, ainda que a terra não tenha produtividade, mas se ele tem a bênção de Deus na vida, pode ter certeza de uma coisa, que aonde ele pisar, a planta do pé também será abençoado. É por isso que alguém olha para mim, olha para você e não entende o mistério de Deus, porque é que ainda está acontecendo tal coisa ou tamanha coisa na vida dele ou na vida dela. O segredo está aqui, é a bênção de Deus que está sobre a sua vida. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Você sabe quantas e quantas palavras de maldição não é lançadas sobre essa igreja aqui? É muita. Vai para ali não. Aquele povo não presta. Para mim aquilo ali é amaldiçoado, não serve não. Aí assiste de longe dizendo: oxe, já chega longe demais, não parou ainda. Qual é o segredo? A bênção de Deus. Não tem como, irmãos, amaldiçoar aquele que Deus já abençoou. Tem gente como Balaão, sendo pago, recebendo oferta. Eita, amaldiçoa aquele lugar, faz a cabeça de muita gente aí, grita a tua palavra de maldição, porque Deus vai ouvir. Ei, Deus até ouve. É por isso que Ele transforma a palavra de maldição em bênção. Pode lançar, pode profetizar, o efeito é outro. Ei, o tiro vai sair pela culatra. Aleluia. Tem muita gente mudando terra dizendo que está perdendo seu tempo. Está perdendo tempo. Quem tem a bênção de Deus na vida não tem escolha. Ainda que ele vá para as terras secas, eita, Deus faz pastos verdejantes, a água jorra nos rios, eita, o produto da oliveira brotar, ele faz água jorrar, aleluia, para aqueles que têm a promessa dele sobre a sua vida. Não se preocupe. Aí tem gente que diz assim: não, meu objetivo é sonhar a contenda. Aí a Maranata diz: não, meu objetivo é trabalhar para a obra de Deus, para que não haja contenda aí, pega o rumo, aleluia. Você não está amarrado, não, para que não haja contenda entre nós. Escolha o que você quer, não se preocupa, não, os caminhos se cruzarão. Deus não falha. Gênesis capítulo 15, vamos adiantar, irmãos. Deus prometeu um filho a Abraão, vem que coisa linda. Capítulo 16, Sara dá sua serva a Abraão, para que Abraão se deitasse com ela, tivesse um filho, nasce Ismael. Os irmãos conhecem a história.
Abraão obedeceu a Sara. Capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão para Abraão, Sarai para Sara, coisa linda. E é no capítulo 18, onde nós temos, eu quero frisar com os irmãos. O Senhor aparece nos carvalhais a Abraão. Ele está sentado, irmãos, à porta da tenda, no calor do dia. Aí a Bíblia diz, olha que coisa linda, que quando Abraão levantou seus olhos, ele viu quem? 3 homens. Oh, meu Deus. A Bíblia diz que quando ele viu esses 3 homens, ele correu da porta da tenda ao encontro dele e encurvou-se ao chão. Olha. Abraão chega para esses 3 homens e diz assim: meu Senhor, se eu mereço o seu favor, não passe pelos seus servos sem fazer uma parada. Eu vou mandar buscar água para lavar seus pés. Descanse na árvore. Eu vou trazer o que comer para vocês. Eita, veja que coisa linda, irmãos. Abraão disse: depois que eu fizer isso, vocês podem seguir o seu caminho. Na tradução diferente, irmão, diz assim: que eles disseram: Abraão, faça como você está dizendo, vá. A Bíblia diz que Abraão correu até a tenda, apressa a Sara e diz: prepara aí a melhor farinha, pegue leite, faça pães. Prepararam tudo e Abraão fica ao pé deles, debaixo da árvore, comendo, e Abraão está ali olhando para eles e se alimentando. De repente o presbítero corta. Um deles abre a boca e diz assim: cadê Sara? Abraão diz: é ele, Sara. Oh, por que Abraão corre e se prostra? Porque Abraão sabia que era Deus em uma teofania, em uma forma teofânica. Era Deus escondido no anjo, Deus, família, Deus escondido no anjo em uma forma teofânica. Eita, Deus disse: eu volto pela primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. A Bíblia diz que Sara estava estudando na tenda, já eram velhos, de idade avançada, ela já tinha passado a idade de ter filho, por isso a Bíblia diz que Sara riu. Quando Sara riu, Deus disse assim a Abraão: por que riu Sara? E disse ela em seu coração: poderei eu realmente dar a luz, porque eu já sou idosa. Aí versículo 14, Deus pergunta assim: existe alguma coisa impossível para mim, Abraão? Existe alguma coisa impossível para mim, Abraão? Deus, para cumprir as suas promessas, Ele usa até o ventre estéril. Para o avivamento Ele usou o ventre de Ana, para dar a luz a Samuel antes que a lâmpada se apagasse. Para o libertador na tribo de Dan, usou a esposa de Manoá para dar a luz a Sansão, de Isabel, a estéril, para dar a luz a João Batista, para preparar o caminho. E agora estava dizendo para Abraão e Sara: eu vou usar o seu ventre estéril para uma grande nação. Eita, na lógica humana, não tem crescimento. Na lógica humana vai ficar minguado. Na lógica humana não tem saída. Na lógica humana não tem escape. Aí Deus diz: mas isso é para quem é natural. Quando eu quero cumprir as minhas promessas, eu uso o ventre estéril de Sara para fazer uma grande nação. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Deus está usando as coisas impossíveis para cumprir as suas promessas. Deus vai usar o impossível. Eita! Aleluia! Eu não creio que Deus pode fazer através do pastor Manassés, então vai ter que ver. Eu não acredito que Deus pode usar as mãos da
e bênção de Deus. Você não vai ser abençoado naquele lugar. Mentira de Satanás. Você não vai passar disso. É mentira do diabo. Você não depende de nada, de ninguém. Para Deus cumprir as promessas. Por quê? Porque a bênção dele já está sobre a sua vida. Eu vou trabalhar e será uma bênção. Por quê? Porque a bênção dele já está sobre a minha vida. Então não é o trabalho que me abençoa, sou eu que abençoo o trabalho. Eita! Não é a família que me abençoa, sou eu que abençoo a família. Não é a igreja que me abençoa, sou eu que abençoo a igreja. Porque não promessa não. Aleluia! Maranata é estéreo. Tem nada não, Deus gosta das coisas impossíveis. Existe alguma coisa impossível para Deus? Existe? A Bíblia diz que aqueles homens se levantaram para ir embora, avistaram a Sodoma. Abraão acompanhou ele para se despedir. Versículo 17. Olha que coisa linda. Tem 3 homens aqui caminhando com Abraão. Eles olham para Sodoma, está partindo. Aí de repente, olha o que Deus diz no versículo 17, irmãos. Ah, Jesus. Sabe o que foi que Deus disse? Porque Abraão está, irmãos, na mente com muitas perguntas. Primeiro, Abraão está pensando: o que leva Deus descer do céu e vir à terra? É Deus. Enquanto Abraão está se afogando em seus pensamentos, aí Deus diz assim no versículo 17: ocultaria eu alguma coisa de Abraão? Em outras palavras, será que há segredo entre nós? Peraí, irmãos. Quem é Abraão para Deus dar satisfação a ele do que vai fazer? Oh, aleluia! Glória! Quem é pastor Manassés para dar satisfação a ele? É, irmão. Deus não precisa dar satisfação a ninguém. Aleluia, manda Cristo! Isaías capítulo 41, versículo 8, Deus disse: Abraão é meu amigo. Tiago capítulo 2, versículo 23, e cumprindo-se a escritura que diz: e deu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado o quê? Amigo de Deus. É só para quem é amigo. Uma coisa é você chamar Deus de amigo. Outra coisa é ele olhar para você e dizer: você é meu amigo, não posso esconder nada de você. É só para quem é amigo dele. Deus está dizendo assim: Abraão, você é meu amigo, Abraão. Eu não posso fazer coisa alguma sem falar para você, meu amigo. Eita, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, Abraão. Vai se acabar tudo. Oh, meu Deus. É o versículo 20. O pecado de Sodoma, Abraão, é tão grave que desci para ver se o que tem feito é o que eu tenho ouvido. Oh, meu Deus, a Bíblia diz que os homens se viraram para Sodoma e Abraão ficou na face de quem? De Deus. Os 2 anjos seguem para Sodoma e Abraão fica com quem? Com Deus. O texto dá a entender, irmão. Veja que
Ele disse a Abraão disse assim: Deus, se tiver 50 justos lá, o Senhor poupa a cidade. Ele disse: poupa, Abraão, mas não tem 50 justos. 45, tem não, Abraão. 30, tem não, Abraão. 20, tem não, Abraão. 10 justos, não tem. De repente, parou em 5. Não tem ninguém. Ei, olha os caminhos se cruzando. Os homens chegam a Sodoma. A Bíblia diz no versículo 19 que eles chegaram a Sodoma. Ló estava aqui lá, Ló, aquele que se separou de Abraão. Por causa de quê? Contenda. Quem planta, colhe. Deus ainda é misericordioso, meu irmão. Deus ainda é misericordioso. Os caminhos se cruzarão. Tem gente sufocado. Tem gente querendo pisar aqui e está sentindo a corda no pescoço, porque me separei de Abraão. Estou tão longe de Sodoma. Eita, está apertado demais. Eu tenho 2 filhas, são virgens, e esse lugar aqui não é compatível com elas. Ele faz a mesma coisa de Abraão. Chama ele para dentro da casa dele. Ei, vem lá para casa. Sabe o que é que os homens dizem? Passaremos a noite na rua, na praça, mas não entramos na tua casa. Eita, glória a Deus. Como é que estava a casa desse homem? Eles decidiram, quiseram, desejaram passar a noite na rua do que na casa dele. Por tanta insistência, diz a Bíblia, é que eles entram. Quando entra, a Bíblia diz que um pequeno aldeão estava na porta de Ló. Tem 2 homens aí dentro. Põe para fora, porque queremos conhecê-lo. Conhecer no Antigo Testamento é ter relação sexual. Eles desejaram ter relação sexual com os anjos, ao ponto de Ló oferecer a própria 2 filhas dele, que eram virgens, para não mexer com os anjos. Os irmãos conhecem a história, né? Eles vão, Deus olha para trás, a mulher olha, vira ali, pega uma chata de sal. Era para irmãos para solar. Aí aqui eu vou pegar pesado, irmãos. Deus revela através da sua palavra, viu? E vamos encerrar. Ei! Deus diz assim através daqueles homens: escapa-te para o mal que importa uma vida. Escapa. Escapa-te por tua vida. Ei! Quando chegarem só lugar de descanso, é para ir. Sabe o que foi que aconteceu? As 2 filhas virgens que ele tinha em Sodoma, que não se prostituíram lá, não se corromperam, mesmo todo aquele pecado, irmãos, tão repugnante diante de Deus, elas virgens, mas sabe o que foi acontecer quando chegaram em sua lugar de descanso? Embebedaram Ló, encheram, irmãos, de cachaça, tiveram relação sexual com o pai e tiveram filhos.
aí batendo no peito. O tropeço da minha vida estava lá na Maranata, agora é descanso. Eita, o lugar não influencia a nada. Não. Se o lugar influenciasse, era para se prostituir em Sodoma. Você se prostituir onde? No lugar de descanso. Eita, tem muita gente que bate no peito e assim, ó irmão, eu peguei porque eu fui para a faculdade, a faculdade ali é difícil. Foi nada, irmãos. O clima, irmãos, o lugar não influencia nada. Pegou porque aqui, mostra Daniel na Babilônia pecando por causa do lugar. Pecando não, mostra José no Egito se corrompendo por causa do... Se corromper não, mostra Sadraque, Mesaque, Abednego abrindo mão do chamado de Deus para se corromper. Abriu não, eles se manteram puros, disseram, vamos jogar você no fogo. Eles têm nada não, eu só não vou abrir mão de Deus e das suas promessas. Meu comanância, tem gente preparando forca. Ele está achando que está em lugar de descanso, mas olha Deus mostrando o verdadeiro quadro da história. Eu creio, papai. Olha Deus mostrando o lado da história. Isso é que é prazer. Deixa ele bater no peito. Isso é que é vida. Deus não chamou ele para trair nas irmãos. Não é aqui o vosso descanso. Tem muita gente fofo, está fofinho, está estufado, está abrindo os braços. Está cantando de galo. Olha aí, Deus mostrando quem é e quem não é. Quem é e quem não é. Tem gente baixando a cabeça quando passa por você por causa da vergonha, porque Deus ainda mostra. Você crê que a bênção de Deus está sobre a sua vida? Aonde você chegar, em cada rua, nos becos, nos valados, em frente à casa do presbítero Cosmo, nas ruas de Rio Formoso, está sendo abençoada por onde você passar. Por quê? Porque a bênção de Deus está com você, está com você, está com você, está com você, está com você. Ei, tem gente que não entende e nem vai entender. E se tentar entender, vai enlouquecer, porque o segredo está em Deus. Ei, eu conversando com minha esposa e dizendo a ela, olha, Deus tem um chamado tão grande na nossa vida ali, na Maranata, aleluia. Ela disse, olha, é tão difícil o chamado de Deus, né? Eu disse, aleluia, toda semana, irmãos, eu tenho dado 3 convites para avivamento, para festa, igreja diferente, ao ponto, irmão, de não dar para tirar a escala, aleluia. E minha esposa disse, isso é maravilhoso, não é os grandes púlpitos de Tamandaré. Aí eu disse assim, mas eu não dependo dos grandes púlpitos para Deus cumprir suas promessas na minha vida. Eu dependo do lugar de onde Ele me colocar e me quiser, porque eu sei que onde nós estivermos, seremos como José. Deus fará florescer. Tem alguém olhando para você, sabia? Tem gente sem entender nada, mas quem é espiritual entende. Aleluia. Eu acho, eu olhava para José e dizia assim, olha, eu acho, Faraó, eu acho, Potifar, que o segredo está naquele capinha ali, ó, está naquele hebreuzinho ali. Eu acho que o segredo está naquela irmã ali, ela
Eita, olha você aí, ó. Deus está dando saúde, nem você entende como é que está caminhando, como é que está chegando. Mas o papai, Deus me trouxe nesta noite para te revelar segredos, segredos, segredos e segredos. Eu tenho obra contigo na terra. Tem gente que está olhando para o outro e diz assim, rapaz, a casa caiu. Percebe que é uma diferença grande depois? Eita! E as palavras que ela contou, já tem gente reconhecendo, dizendo assim, foi depois que Deus levou ela. Caminho se estreitou. Eita, Jesus. Tem segredos na sua vida que só Deus consegue explicar. Só Deus. Ei, surgirá, pastor Manassés, oportunidades para Maranata chegar em Sodoma. Deus vai levar essa igreja para perto de nós novamente. O caminho vai se cruzar. E tem gente que já sabe que você vai bater na porta dele. Eita, tem gente batendo no peito dizendo, eu sei que meu pastor vai chegar aqui. É só oração, irmão, de pedra. Se preocupa não, Deus sabe o que fazer. E a palavra da Assembleia de Deus, Maranata é, ei, escapa-te, escapa-te, vamos. Aleluia. A bênção está sobre você. Volte para casa nesta noite. A minha família será abençoada, porque a bênção está comigo. O meu povo será abençoado, porque a bênção está comigo. Deus abrirá as portas da minha vida, porque a bênção está comigo. Ah, Jesus. O que está determinado ao seu respeito, ninguém pode validar. Ninguém. A bênção de Deus que está sobre a sua vida, irmão Maria, ninguém pode validar. Ninguém. Ninguém. Depende de Deus. Se alegre, cante, celebra na terra. Anda marcha na terra, diz que Deus é grande. Cante, fale a palavra do Senhor. Deus vai te honrar na terra. Ah, Jesus. A senhora, irmã Maria, é uma das pessoas que quando a gente olha, Deus diz no nosso coração, eu tenho um grande segredo na vida dele e também na vida dela. Eita, Jesus. É Deus que dá o talento, o dom. Aleluia. Ninguém vai contar isso.
que você estava quando eu formava todas as coisas. Já eu chamo os raios pelo nome. Ele se comparece diante de mim e diz assim: opa, confidência, ele me aqui, Senhor. Sabe o que é que ele está dizendo para ele? Desde o princípio da tua dor, eu sempre estive no controle de tudo. Eu não perdi o controle, não. Está na minha mão. Olha a sua. Quem te guia, irmã Maria, é Deus. Ele é o teu guia, não perdeu o controle. Ei, tem gente achando que você está desesperada, não tem rumo, não tem sentido nem objetivos. Foi Deus que te trouxe nessas terras. Aleluia. Aleluia. Deus disse assim a você: eu tenho uma promessa na sua vida. Vai cumprir aqui, é pai? Vou não. É para fazer o quê? Saia da terra, da parentela, da casa do teu pai. Tem coisas que para Deus cumprir na nossa vida, a gente tem que mudar até mudar. Eu vou prover a tua vida porque eu não quero, Senhor. E dá teu filho. Aqui atrás de casa mesmo, sacrificar não. Você vai caminhar 3 dias. Eu quero uma moria. Em 3 dias de caminhada, Deus mostrou para ele o filho, a cruz, o sofrimento e a ressurreição. Quando ele chega lá em cima, que o filho pergunta: para nós saber o segredo, eu tenho com Deus. O pai é amigo. Oxe, Deus proverá para si o corpo. Tem provisão de Deus. Você é amigo dele. E ele não deixa o amigo só, não deixa. Não, ele deixa o amigo só não, aleluia. Ele gostou tanto, irmão, da gente, que quando ele estava aqui, ele disse: olha, eu vou embora, mas eu não quero deixar vocês não. Mas eu não vou deixar vocês órfãos, sozinho. Vai fazer o que, Senhor? Eu vou rogar ao Pai, que enviou outro Consolador, para que onde vocês estejam, ele esteja também. E tem uma coisa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do seu. Vamos encerrar? O segredo da igreja está de pé hoje são as bênçãos de Deus. Daqui a pouco estamos adentrando o ano desta igreja no dia 3 de agosto. Eita, coisa linda. Porque colocaram limites. E Deus não é limitado, não. Não, Deus não é limitado, não. Deus é Deus de coisas grandes, viu? E o que Ele tem para nós é grande. Ele só diz uma coisa para nós: servo bom e fiel. No pouco seja fiel, e sobre o muito eu te colocarei. Deus tomará tua boca em profecia no meio de multidões. Você vai cantar um hino lindo no meio de multidões. O que é que eu tenho que fazer aqui? Você tem que caminhar com Abraão. Você sabe, a gente está sozinho, mas eu sei que um dia seremos mais numerosos
que os grãos de areia da praia vai e acontece. Por quê? Porque Deus não muda, Deus não brinca, Deus não dorme e nem tosquereja. Deus está todo o tempo, irmãos, ao nosso lado. Leve a palavra de Deus, irmãos, para casa. Alguém vai olhar para você e sentir sede. Tem algum segredo? Porque toda vez que ela vai para ali, fala para aqui. Não, tem algum. Tem. O que está acontecendo ali? Mas, gente, minha senhora daqui tão triste, voltou sorrindo. Oh, glória! Para que o tamanho está indo lá para baixo, para a gente quer ir. É muita coragem. Mas vai chegar o dia que eu vou acompanhar ele. Vamos junto. Vamos ver o que ele tem. Eita! O que é isso, irmão? É a bênção. A minha esposa não quer não, vai. Ela vai sentir sede. Mas meu marido domingo quer não, vai chegar. Vai chegar. Mas meu filho, então vai chegar. Se preocupe não, irmão. Deus sabe trabalhar só por mim. Ei, descansa nas asas do Senhor. Ei, para o mundo virando de cabeça para baixo. E você aqui, ó. Eita, quem olha para você parece que não se estressa. Parece que não tem dor de cabeça nenhuma. Tem remédio naquela igreja ali? Tem. Eita, é aí que está o segredo. Tem remédio bom. Eita, quem está consultando ali? É o doutor Jesus. Abacandócia. Aleluia. É Deus que está operando na terra. Eita, glória a Deus! Glória a Deus! Você crê? Quem tem a bênção? Quem tem a bênção de Deus? Está no pedacinho, está comigo, ninguém tira não. Está comigo, ninguém tira não. A Bíblia diz assim: se a bênção quiser ser abençoada, ela vai ter que correr atrás de mim. Como é que é isso? É você falar para cá de um famoso e a pessoa, peraí rapaz, eu preciso alcançar você. Eita, como caminha, pense numa canela, bate uma na outra, chega no centro. Eu preciso me abençoar, eu preciso. Aí de repente passa por Deus, aí de repente eu tenho alguma coisa ali atrás dela. Aí como ela voltou, a bênção pegou ela. Ela vai passar a mão na cena, no olho, foi-se embora. Viu, você tem alguma coisa diferente? Tem o quê? Foi a bênção, acompanhou ele dentro do ônibus. Olha lá, eita! Tá comendo bem, tá passando bem. Ninguém entende, irmãos, é Deus. Aí tem gente que olha para mim, tocar casou, foi que casou. Deus abençoou, ele abençoou. Foi nada, foi. Qual foi o segredo? A bênção. Tinha gente apostando. Prefeito do código só vai para frente e aqui. Aí Deus desceu, eu virar o quadro, aí fala. A roda gira. As notícias estão revoando. E tem gente que está odiando isso, ódio. Mas se até uma estátua se prostrou diante de Deus, imagina o homem, vai. Quem é o homem? A Bíblia diz que com o sopro da narina dele, ele abriu o mar e poupou a sua pé, o quê? Enxuto. Se você soprar aqui, irmão, aqui agora, não sai muito bem, não sai. Agora sopra com o nariz para ver se alguma coisa. Para mostrar que Deus, para fazer as coisas, ele não faz de esforço. Ele pagava. Quando ele quer, poxa, acabou-se, irmão. Deus é fiel. Em nome de Jesus.
palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus os concedeu o Emanuel, rocha viva de onde mana leite e mel. Amém, querido? Que palavra, né? Palavra de Deus é boa demais. Aleluia. Toda terça-feira está sendo assim de bênção. Amém. E esta de hoje veio recheada de bênçãos da parte de Deus. Deus dos céus abençoe a sua vida. A Bíblia diz que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que pena, né? As horas correm. Amanhã, a partir de 1 da tarde, nós estamos aqui. Amanhã nós estaremos em jejum, irmãos. É a terceira quarta-feira, terceiro jejum. Nós vamos estar jejuando para que Deus faça a obra dele acontecer. À noite, nós estaremos lá no alto da Bela Vista. E eu conto com a presença de todos os irmãos, pois nós estaremos reabrindo o trabalho ali no alto da Bela Vista amanhã à noite. A gente sai por aqui devagarzinho e vamos. Quinta-feira é a nossa 27ª campanha de intercessão. E sexta-feira a gente vai lá para o sítio. A gente vai à tarde, vai passar a tarde e só vem à noite depois do culto. A gente vai por aqui devagarzinho, conversando com o Jeová, conversando com o outro. E quando pensar que não, a gente vai chegar lá. A gente faz as visitas e à noite a gente faz o culto lá na congregação dos quintas. Amém? Conto com a presença dos irmãos. Acho que dá para ir. A gente vai por aqui devagarzinho, irmão, conversando. Quando pensar que não, a gente está lá. Amém? Então os irmãos não percam. E sábado nós estaremos em 2 cultos. Lá na casa do nosso irmão Duval, a partir de 5 horas, vamos até às 6h30, 6h40, e 7 horas estaremos na casa do presbítero João Cosmo. Eu não sei se vai dar para o irmão Gleison estar conosco nos 2 cultos, mas se der, vai ser de bênção. Se der, vai ser de bênção. Presença do irmão Gleison nos 2 cultos, tanto na casa do nosso irmão Duval, como na casa do irmão, nosso presbítero, nosso irmão Costa. Como o irmão Gleison falou, irmão, como uma aposta boa que fizemos. Amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus mais uma vez. Agradeço ao evangelista, nosso irmão Gleison, que nos fez essa surpresa muito boa hoje. Amém? Presbítero, o irmão Cosmo, ele ora agradecendo. Eita, Jesus, glória a Deus. Só lembrando uma pastora outra vez. Preciso de oração, minha carne, família, toda a terra, nós oremos. Nosso Pai está no céu, Pai querido, Pai amado, todos agradecendo pelo querido, pelo dia que nós passamos, pela tarde de salvação e por essa noite de glória. Pai querido, que o Santo Espírito chegar do Pai para te adorar, meu Pai Santo, sobre a pessoa que dirigiu o teu culto, Pai querido, quem deixou o versículo, Pai querido, também, meu Pai, pessoa quem cantou o hino, Pai querido, Pai querido, abençoa, meu Pai Santo, teu filho que pregou tua palavra, dá força a ele, meu Pai, dá entendimento, Pai querido, leva teu filho, Pai, nessa volta do Pai, livra essa volta do mal, Pai querido, essa volta está nas tuas mãos, o Espírito Santo de Deus vai na frente dessa volta, Pai querido. Para toda boa noite, Senhor, teu filho, meu Pai, para Deus, meu Pai Santo, e aqui me entregue esse trabalho, meu Pai Santo, tuas mãos. Aqui está
bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. E não esquece do teu filho que vai daqui para Tamandaré nessa morte, vai com ele, né, Jesus? Amém. Abra as suas mãos e receba a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje para todos sempre. Todos dizem amém. Leve Deus a bênção para casa.